Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernando Sala, sou executivo de vendas aqui da Security no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre um painel importante, sobre o controle de acesso na estratégia multicanal. E para isso, eu vou chamar os nossos convidados que vão debater sobre o tema, tá bom? Eu vou começar chamando um executivo com vasta experiência em operações de TI, professor de MBA, entre várias outras atividades. Hoje ele ocupa o cargo de Head de Segurança e Operações Latam, na Inmetrics, que é o Eric Erdi. Seja bem-vindo, Eric. Obrigado. Valeu, Sala. Prazer estar aqui com você. Beleza. Vamos chamar outro executivo, líder de gestão de identidade e acessos. Vem para cá, Daniel. Tudo bem? Fala, Sala. Tudo bom? Boa tarde. Tudo ótimo. Prazer estar com vocês aqui. Boa tarde, Eric. Fala, Daniel. Prazer. De novo, estamos juntos. Isso aí. Maravilha. E para fechar, os nossos convidados, vou chamar um executivo que tem mais de 20 anos de experiência na área de gestão de identidades e acessos, passou por várias empresas e hoje ele é o diretor executivo da Raise IT, a convite da Security ID aqui com a gente, o senhor Flávio Xavier. Chega para cá, Fábio. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Flávio, prazer estar aqui com você novamente. Bom, pessoal, vamos falar então sobre o tema, né? Controle de acesso na estratégia multicanal. E eu queria ouvir de vocês, cada um de vocês puder comentar um pouco sobre os desafios desse tema. Né? Como que vocês encaram manter a segurança do acesso do seu cliente em múltiplos canais, web, mobile, etc. Eu queria começar com você, Flávio. Você consegue falar um pouco para a gente sobre isso? Sim, consigo. Bom, introduzindo um pouco o assunto, né, como que a gente pode enxergar isso, né? Falando de experiência multicanal, a gente pode olhar tanto o lado interno, né, da empresa, quanto os clientes externos. Então, eu vou partir aqui um pouco para falar de uma abordagem aí de CIAM, de Customer, né? E que normalmente é um ambiente mais complexo, né? Você tem vários pontos de interação física, meios digitais, aplicativos e assim por diante. Então, cada vez mais os meios aumentam, né? Os desafios de controle e de garantia da identidade são maiores e com isso, né, tende a deixar a equipe de segurança maluca aí para você garantir uma boa experiência do usuário, porque tudo isso tem um impacto direto, obviamente, no negócio, né? Então, você tem que, por meios digitais, você tem que garantir que o cliente vai ter uma boa experiência, você vai ter uma resposta rápida do seu login, da sua identificação como usuário nas aplicações, para que você efetivamente não perca negócio, né? Então, é uma disciplina aí que está associada diretamente à geração de negócio mesmo, né? De faturamento, você ter evasão de clientes aí por alguma dificuldade ou alguma falha na gestão de acesso, né? Então, com isso, traz-se aí várias tecnologias e nos últimos anos isso tem evoluído bastante, né? Começou lá nos primórdios como somente uma identidade, uma base de dados, depois teve a primeira evolução aí do Bring Your Own Identity, né? Com os processos de federação, com mídias sociais. Poxa, quem é responsável por guardar essa identidade? Quem é responsável por autenticar essa identidade? O que eu faço com os dados dessa identidade? Então, mais adiante aí com os requisitos de LGPD, requisitos legais. Então, tudo isso vai se empilhando, né, responsabilidades para essa gestão de identidades de consumidores, né? E para isso, várias tecnologias surgiram e têm surgido e vão surgir novas, né? Tem novas ondas aí vindo, em que eu aposto bastante. Por exemplo, né, existe já um movimento incipiente aqui no Brasil, fora existe mais, então você conseguir até mesmo se autenticar, provar sua identidade utilizando credenciais bancárias, né? Então, eu acho que isso daí é uma nova onda que deve acontecer.
O varejo, eu acredito que nesse momento ele vai aguardar um pouco. Eu acho que primeiro que começa aí é uma evolução nas entidades financeiras, né, que validam mais fortemente isso, e para posteriormente essa tecnologia massificar mesmo no comércio e no dia a dia de todos, né? Então, essa acho que é uma breve introdução que eu faço aí para passar para os colegas também. Tá joia? Perfeito. Queria ouvir o Daniel. Daniel, ele citou bastante sobre varejo, né, negócios. Fala um pouquinho para a gente. Exatamente. Pegando esse gancho, né, a gente sabe que hoje a cultura, dentro da cultura do Brasil, né, voltado para a segurança da informação, a gente tem aí o sistema bancário com um nível de maturidade muito maior, né? Eu acho que o ponto que o Flávio colocou, ele é bem importante em relação ao próprio varejo, porque quando a gente olha uma comparação entre o sistema bancário e o varejo, né? O varejo ainda tem muita oportunidade para crescer, né? Acredito que um dos grandes desafios, né, é dar essa, eu vou chamar de autonomia, né, para o usuário, para ele conseguir se conectar via múltiplos canais, hoje a gente já tem tecnologias bem mais utilizadas, né, que a gente consegue conectar, por exemplo, um login social, ou seja, simplificando, para quem não conhece sobre o assunto, é utilizar, por exemplo, o seu login de rede social, seja um Facebook, um Instagram, para poder se conectar, para se autenticar, né? Criar a sua conta dentro de um site de varejo, de um site de compras. O desafio ainda é grande, porque quanto mais segurança a gente tenta implementar, a gente sabe que a gente ainda tem uma resistência, existe ainda uma necessidade de conscientização dos nossos consumidores. Então, além de tecnologias, né, para poder trazer essa segurança adicional, né, essa camada adicional, a gente também precisa fazer um trabalho de conscientização, né? Então, acho que dentro da área de segurança, de gestão de acessos, o marketing tem que estar interligado, porque a gente tem que estar muito próximo do nosso consumidor, não só para mostrar para ele, né, para dar as dicas do dia a dia, como para garantir a segurança dele no nosso ambiente. E aí eu vou deixar a oportunidade também com o Eric para poder falar um pouquinho. Eu fui pegando um pouquinho do gancho de vocês, né? O Flávio falou muito bem aqui. A gente em segurança, a gente sempre usa aquele pilar de pessoas, processos, de tecnologia, quando a gente vai falar de segurança. O Flávio falou muito bem sobre tecnologias, como é que elas e os processos estão bem direcionados. O Daniel também pontuou a parte de pessoas. A gente está num momento único, né, na área, acho que não só de segurança, mas de tecnologia, onde a gente tem falando de usuários, né, do usuário final, do cliente final, da experiência, do UX, a gente olha muito no momento que a gente está, de pessoas que estão entrando, nasceram já no mundo da tecnologia, que para elas acesso a múltiplos canais é uma coisa tão natural quanto, né, eu nasci já, meu filho de 6 anos, ele nasceu nesse mundo. Então, para ele, isso é o normal, né? Ao contraponto que com a minha mãe, que já tem mais idade, para ela acessar a tecnologia não é tão simples ou trivial. E como é que a gente une, então, processos, tecnologias, né, e prover uma solução de múltiplos canais, múltiplos acessos para esse usuário final, de uma maneira que a gente possa, né, seja o varejo, seja o banco, atender a todos ou a grande maioria, a massa, de uma maneira única, porém personalizada. Acho que esse é o desafio, olhando para o cliente, né? E dentro de casa a gente tem o desafio, sim, de, né, qual é a melhor tecnologia, qual o melhor investimento, onde a gente vai investir os melhores esforços para garantir que lá na ponta o usuário final tenha essa percepção. Porque não adianta nada a gente investir, né, em múltiplos canais, investir em tecnologia para prover esse acesso, como o Daniel bem colocou, com login social, a gente usa ou não, então como é que a gente vai prover tudo isso para o cliente e ele vai usar isso na ponta? Então, a gente está num momento único que eu vejo da tecnologia, onde a gente tem sim que olhar, né, fim a fim ou ponto a ponto,
como que ela vai criar a melhor experiência. Porque se o usuário não usa, não adianta todo esse investimento, todo esse tempo empregado numa solução de múltiplos canais. Isso, perfeito, perfeito. E ainda pegando esse gancho que você colocou, a gente sabe que a experiência do usuário hoje é um fator crucial para a adoção da tecnologia. Né? Eu tenho amigos, vocês também devem ter, pessoas que, por exemplo, trocou de banco porque teve uma experiência ruim com o aplicativo bancário. Ele trocou o banco por causa disso. E a gente também tem esse comportamento. Se eu começo a entrar num processo de compra online e percebo que o site não está me respondendo da maneira que eu quero, eu paro aí e deixo a compra no meio. Né? Então, aí direcionando um pouco mais para o Daniel, como que a gente lida com esse tipo de aspecto? Né? Como que eu garanto uma experiência do usuário, de forma que ele fique feliz em continuar com o processo de compra, e ao mesmo tempo garantindo a segurança? Então, não sei se você conseguiu entender, mas assim, a questão do atrito, né? Até que ponto vale eu colocar métodos de acesso, de autenticação, sendo que por qualquer coisa ou por qualquer detalhe desse aspecto, o cliente possa desistir da compra no meio do processo? Cara, é uma pergunta, eu acho que assim, complexa, né? Ela é complexa, por mais que ela seja bem objetiva, ela é complexa, porque eu acho que se todas as empresas tivessem essa resposta de bate-pronto, seria o mundo ideal, né? Cara, o que eu posso falar sobre esse ponto? Vou trazer um ponto que você falou sobre o abandono de carrinhos, né? O primeiro ponto você como empresa, né? A empresa consegue identificar a sua taxa de abandono dentro de... Eu acho que a primeira coisa é a monitoria, né? É você identificar qual é a causa raiz. Beleza, está acontecendo ali o abandono no carrinho. O porquê que está acontecendo? Ele está interligado a alguma falha operacional do sistema, alguma falha sistêmica, na verdade. Ele está interligado a alguma dificuldade de cadastramento de forma de pagamento. Ou, por exemplo, vou trazer um exemplo do sistema bancário ou do sistema de investimentos, né? Do sistema financeiro. Quando a gente precisa fazer uma transação, a gente precisa colocar uma senha adicional, que não é a nossa senha de acesso ao aplicativo, é uma senha eletrônica. Se dentro do varejo foi implementado dessa forma uma senha adicional, eu acredito, hoje, como visão do usuário, pela experiência do usuário, que a taxa de elevação, de abandono do carrinho, ela vai ser muito maior. Porque a gente já tem uma dificuldade, a gente já sabe que o usuário tem uma dificuldade de gravar uma senha de acesso, imagina uma senha adicional. Então, como que a gente pode resolver um problema relacionado ao acesso, a essa... para que não aconteça esse abandono de carrinho relacionado à questão da segurança? No meu entendimento, tanto com o login social, que normalmente as redes sociais hoje já pedem já um MFA, não é obrigatório, a gente sabe que ainda tem muito a ser trabalhado, mas pedir o MFA no primeiro no acesso inicial, talvez seja pode ter uma taxa de sucesso maior do que, por exemplo, uma senha inicial, do que uma senha adicional, na verdade, né? Eu acho que dentro desse desafio do abandono do carrinho, da pessoa conseguir não entrar e não conseguir fazer a compra, dar essas possibilidades de acesso, seja com provedores de autenticação de e-mail que a gente conhece, seja com redes sociais, talvez possa facilitar essa nossa taxa de sucesso. Que basicamente, se vocês pegarem exemplos de e-commerces, né, a grande maioria tem as opções de poder se autenticar com esses logins sociais, o que acaba facilitando, né? E aí eu vou passar a bola para o Eric para poder falar um pouquinho do que é o desafio, né, até em que momento a gente pode confiar nessas autenticações externas, né? Acho que esse ponto, Daniel, você estava falando aí do abandono de carrinho, eu estava lembrando de uma experiência que eu tive. Eu fui me cadastrar num banco digital, na verdade, um banco de investimentos, e eu parei justamente, e a gente que é da área de tecnologia, de segurança,
eu fiz o meu cadastro e ele, por algum motivo, deu uma falha, deu um erro, e eu não consegui continuar. Na verdade, ele finalizou, para mim estava ok, eu não conseguia logar, o acesso não funcionou, aí eu fui buscar a empresa para poder resolver, e aí não resolveu. Enfim, eu não estou usando a solução. Né? Era um banco de investimentos, eu queria fazer, e mesmo eu, sabendo utilizar, sabendo fazer o cadastro, eu tive um problema no meu cadastro. Aí você vai em outros canais, você vai no Facebook, fala, olha, gente, eu estou aqui com um problema, não consigo, eu entro em contato com vocês, não tenho resposta. E ele falou, não, liga no 0800, aí você liga no 0800, não é aqui, é num outro. Você como cliente final, você fala assim, cara, será que eu quero? Porque se eu, para fazer um cadastro, para iniciar a utilização dessa tecnologia, ela já não me provê, se para mim, de tecnologia, não foi fácil, quantas pessoas não estão abandonando, né, o carrinho na hora do cadastro? Então, esse é um desafio que eu acho que tem que ser olhado. E respondendo a sua pergunta, o desafio tem sido esse, do lado de quem está desenvolvendo, está provendo a solução. Eu vejo muito isso na área de desenvolvimento. Né? Quando a gente vai falar de desenvolvimento seguro, os próprios desenvolvedores já têm a questão de, cara, eu já tenho que desenvolver, se eu vou ter que pensar em segurança, né? Isso não é problema meu, isso não é trabalho meu. Então, eu vou pegar uma coisa que você falou no início do nosso papo, conscientização. Eu acho que essa talvez seja a palavra-chave, a palavra do momento, para entender que, sim, o desenvolvedor tem que ter um olhar de segurança, o cara da segurança tem que saber como é que os caras de desenvolvimento desenvolvem, o UX tem que entender como é que por trás, né, o back-end da coisa, como é que ele está sendo desenvolvido para que o front-end seja amigável. Então, eu acho que tem um conjunto de trabalho, de colaboração, para que a gente possa prover a melhor solução, né, para atender essa demanda. Porque não, é um caminho sem volta. Né? A gente não vai mais abandonar a tecnologia, a gente não vai voltar à máquina de escrever. Então, tem que ser da melhor forma possível, mais simples para o usuário, aquele simples que funciona. Às vezes a gente pensa, né, que como nós somos da área de tecnologia, de segurança, a gente criar uma coisa mirabolante está provendo a segurança, mas, por outro lado, você está engessando o processo. Né? E a gente tem que lembrar que quem vai usar a nossa solução não é o cara de tecnologia, na maioria das vezes. É a mãe de alguém, é o avô, a avó de alguém, é alguém que não é de tecnologia, e tem que ser tão fácil a utilização quanto. Então, esse eu tenho visto que é o desafio. A gente prover, sim. Agora, reconhecimento facial, para quem tem conta em banco digital, você perdeu sua senha, ali você, olha, manda aqui uma foto sua com a identidade, agora vira o rosto, vira para cá, vira para lá. Né? Para quem sabe que todos esses artifícios é porque o antigo já não funcionou. Para quem está nos assistindo e fica assim, nossa, agora tem que pegar o celular, ficar girando o rosto para lá e para cá. Por quê? Né, para quem não sabe, né, o hacker já entendeu que se ele for na rede social, pega uma foto sua, imprime, mete na frente da câmera do celular, né, pelo reconhecimento facial estático, antigamente, fala assim, não, aquele ali é o Eric. Então, o hacker facilmente burlava. Quem teve a oportunidade de ler, que um tempo atrás, no Japão, se eu não me engano, estava tendo, assim, o japonês agora ele tira a foto, ele não tira mais assim, né? Ele tira assim, porque já com fotos 4K, você consegue já dar um zoom e pegar o fingerprint da pessoa e utilizar. Então, assim, a gente provê segurança, né, nos meios de comunicação, de canais de comunicação, e o hacker vai lá e ele consegue burlar. Aí a gente vai lá agora e fala, olha, agora vira o rosto para provar que você é você. E daqui a pouco vai ter uma forma de burlar e a gente vai ter que trazer mais algum mecanismo de segurança. Esse é o desafio do nosso mundo tecnológico, prover uma segurança tão robusta quanto não prejudique o negócio. Acho que essa é a grande chave para o que a gente fala. Não sei se, Flávio, você tem visto algum desafio diferente, né, desse que a gente tem sentido até como usuário final? Não, concordo com as suas colocações, né? Acho que foram muito bem feitas. E aí eu tenho alguns pequenos pontos a acrescentar, né? Porque a gente vê muito, por exemplo, no ambiente bancário, né? A identificação de desvios comportamentais, complementando, né, a experiência de autenticação, né? Mas no dia a dia, ao final do dia, o objetivo final é evitar fraude,
ponto, né? Então, a associação disso também com plataformas, né, que identificam possibilidades de fraude, desvios comportamentais, modelos de autenticação, até mesmo velocidade de autenticação, de digitar, né, o login e assim por diante, são meios aí complementares. Mas também, o que eu queria acrescentar, né, a gente está falando bastante com uma tônica aí de setor bancário e varejo, mas eu acredito que a gente não pode deixar de pautar também governo, portais que a gente utiliza no dia a dia. E que, assim, os nossos acessos são muito mais esporádicos, né? Eu entro na Receita Federal uma vez por ano, todo mundo sabe por quê, por obrigações que nós temos, né? Mas no portal da Americanas eu entro muito mais do que eu entro na Receita Federal, né? E aí? Toda vez eu vou ter que resetar minha senha, né? Então, eu tenho percebido, né, um amadurecimento muito grande nos serviços públicos digitais, né, e a centralização dessas autenticações aí com portais únicos. Então, está havendo também, então, para a gente ser justo, não olhar somente o mercado privado, né, olhar o governo também, tem uma grande evolução com relação a essas soluções nesses ambientes, tá bom? Acho que era esse o ponto que eu queria acrescentar. Perfeito, perfeito. Bom, nós estamos entrando na reta final já do nosso painel, então eu vou apimentar um pouco mais a conversa e peço para que vocês, na resposta, já façam as considerações finais, tá bom? Então, o Flávio, dentro do que você falou, né? Mas será que, por exemplo, não seria uma solução passar a responsabilidade da autenticação para o usuário, a questão do autosserviço? O que você acha? Passar a responsabilidade para o usuário, na minha visão, seria um pouco você se eximir da sua responsabilidade de ser o tutor daqueles dados, né? O usuário ele tem por responsabilidade manter os seus dados, né? Nós, como gestores de segurança, nós temos que ser os tutores da informação e pela guarda, garantir a guarda dessa informação. Se a gente delega isso para o usuário, a gente está tirando um pouco da gente essa responsabilidade que é inerente à nossa posição, né, e que faz parte do nosso dia a dia, e levando para um público, como o próprio Eric deu exemplo lá, da avó, do avô, e que você não tem domínio da capacidade de manipulação disso, né? Então, existem pessoas com maior domínio em informática e tem pessoas com menor domínio, e a gente tem que nivelar isso. Então, eu, particularmente, sou contra, né? Eu acho que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade sobre esses dados, né? Sobre a guarda disso e garantir a segurança, mesmo porque isso nos provê a flexibilidade para evoluir com questões aí de segurança para o usuário final, para o cliente final, tá bom? Então, já que a gente tem partido para as considerações finais, eu queria agradecer essa conversa com vocês e com todos que estão nos assistindo. Um prazer muito grande. Muito obrigado, Sala, Eric e Daniel, pela parceria aqui, tá bom? Perfeito. Passo a bola para o Daniel. O que você acha, Daniel, a respeito dessa questão do autosserviço? Opa, estava falando mudo. Eu vou um pouco nessa linha do Flávio também, mas eu queria acrescentar, né? E aí a gente está olhando também só para o aspecto do cliente, né? A gente sabe que no aspecto corporativo, o nível de maturidade de segurança é um pouco maior, e a gente tem alguns canais que a gente pode delegar essa responsabilidade, né, pro usuário, só que é um ambiente muito mais controlado, né? A dimensão do ambiente ele é menor comparado a um usuário e até mesmo no ponto de conscientização, né? A gente está falando aqui de conscientização
E a gente também fala sobre, quando a gente fala de autosserviço, a gente tem que falar sobre autonomia para utilizar o autosserviço, mas a responsabilidade. Eu acho que é um ponto muito interessante que o Flávio está falando, que o Flávio falou, até em relação ao público cliente final, que até onde vai a responsabilidade do cliente? E não só isso, até onde vai o conhecimento dele, né? A gente fala aqui da geração, eu acho que o Eric apontou muito bem, que a gente tem uma geração hoje que pode conhecer até mais tecnologia do que a gente, com poucos anos de idade, mas a gente também tem uma geração que ainda vem se adaptando, que ainda tem suas dificuldades, né? E eu acho que essa dificuldade no autosserviço é um desafio para todos nós, porque, beleza, vamos dar um exemplo, né? Um reset de senha no ambiente corporativo. A gente tem painéis aí onde a gente tem que a gente consegue determinar políticas onde a pessoa precisa definir um MFA, né, um segundo fator de autenticação, ela tem que colocar um e-mail alternativo, ela tem a opção de recuperação de senha e dependendo das políticas internas, a gente consegue fazer essa correlação em relação à autenticação e dar um ok ou não para ela utilizar o autosserviço, mas eu acho que para o usuário final ainda existe muito a evoluir nesse ponto, até mesmo porque a gente sempre tem que pensar na experiência do usuário. Quanto mais a gente engessar, até que ponto o autosserviço não será engessado? Eu acho que esse é o grande ponto, né? E um ponto que o Flávio falou também em relação eu acho que foi o Flávio ou foi o Eric, agora eu não me recordo, mas falou sobre fraude. Como que a gente garante que esse autosserviço ele seja seguro contra a fraude? E a gente sabe que a maturidade do usuário final, né, do cliente final, ele é menor do que um ambiente corporativo. A gente sabe que hoje já não é tanto assim, que a conscientização tem que ser um trabalho constante, e ela é muito importante dentro de uma companhia, mas a maturidade do usuário talvez nos dificulte a implementar um autosserviço mais abrangente, né? Eu acho que esse é o desafio. E como são considerações finais, eu também quero agradecer a oportunidade. Foi um papo bem legal. Muito prazer em conhecer vocês, Eric, Fernando, Flávio. E eu acho que é isso. Vou passar aí para o Eric aí. Novamente agradeço pela oportunidade de poder falar com vocês. Vou pegar agora também o bom que a gente vai linkando, né, um passo ao outro e vocês vão falando e na minha cabeça vai montando uma linha do tempo, né, de como é que essas coisas vão acontecendo. E aí você falou, Daniel, acho que bem colocado, me veio na cabeça se a gente usa, por exemplo, né, o login social, né, em que momento a gente pode usar o login social? Será que eu posso, né, aquela coisa, log aqui usando sua conta do Gmail, do LinkedIn, do Facebook? Vale a pena? Não vale a pena? Será que facilita ou atrapalha mais? Porque, assim, como usuário final, as pessoas falam assim, a facilidade vai me ajudar ou vai prejudicar? E eu queria separar aqui, talvez, dois momentos, né, porque um deles relaciona direto ao varejo, né, a Americanas, por exemplo, Daniel está aqui. Se você vai fazer algum tipo... Eu queria dividir em dois momentos, né? Duas atuações, dois tipos de logins diferentes. Você pode fazer um login social, né, para um usuário final, por exemplo, se você vai fazer algum ambiente de utilização que não tem um âmbito muito, um escopo muito grande. Mas, por exemplo, se você vai logar, assim, eu estou criando minha conta agora na Americanas, será que eu uso um login social? Será que não? Eu acho que tudo tem prós e contras, né? No caso de marketplaces, por exemplo, eu recomendaria uma base local, você criar sua conta, né, na Americanas com seus dados e você gerenciar o seu login ali. O que tem de trabalhoso nisso para você, usuário final? É o fato de você ter mais um lugar, mais uma conta para você gerenciar. Mas se você já teve a experiência de, por exemplo, também, perdi minha senha, clique aqui e tal, é mais fácil também. Outro lado, se você usa a sua conta do Gmail, se você usa a sua conta de uma rede social, é menos um lugar para você gerenciar a senha,
né? E a troca ali, as APIs que fazem trocas ali de informação, se acontecer, né, uma fraude de acesso, né, um roubo de dado ali e fraudar, né, naquela empresa específica, acho que não é o caso dos americanos, porque tem uma empresa de grande porte, mas você pega um marketplace pequeno, né, aquele cara que está vendendo um curso, está vendendo alguma coisinha ali, talvez ele não tenha uma infraestrutura de segurança, uma área que cuide de gestão de identidade e acesso. Nesse caso, talvez você, né, esse ponto que eu quero trazer, talvez você olhar, assim, cara, se essa é um marketplace pequeno que não vai ter uma estrutura por trás, acho que é melhor fazer um login social, porque aí eu posso usar a segurança do Gmail, do Facebook, que é uma empresa maior, para garantir seu acesso. Então, cada caso é um caso, acho que tem que ser olhado com carinho, mas, de novo, sempre atendendo a demanda do cliente final, que é quem nos usa, né, quem nos compra, né, compra o nosso serviço de segurança, né, para prover para esse cliente. Cara, quero também agradecer, estamos aqui já no fim do nosso prazo, quero agradecer aqui mais uma oportunidade da gente trazer nosso olhar de tecnologia, nosso olhar de segurança. Daniel, obrigado aí pelo seu olhar, né, como varejo, que é onde a gente está todo dia, o Flávio falou, todo dia a gente loga numa Americanas para comprar alguma coisa. Flávio, obrigado pelo seu conhecimento, é um prazer estar com pessoas como vocês. E, Fernando, cara, indiscutível nossa parceria de estar aqui participando de mais um evento, né, juntos aqui. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço a presença de todos vocês. Foi um debate de alto conhecimento, né, de alto nível. E eu quero também agradecer a presença do público que nos assistiu e desejar uma ótima tarde a todos vocês. Muito obrigado, pessoal.